Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é a verdade? Você já parou para pensar, para meditar sobre essa palavra? O que é a verdade? Pois, segundo entendemos nós cristãos e também toda a humanidade, que tudo que há no mundo, todos os acertos e todos os erros que há no mundo se originam de uma mesma fonte, a verdade. Os problemas da humanidade se iniciaram, segundo sabemos, no Éden para os cristãos, e na explosão cósmica em que começou uma evolução segundo os não cristãos. Mas, para que uma ou outra visão seja firmada em nossa mente, nós precisamos primeiro entender o que é a verdade. E é sobre isso que nós vamos falar. É sobre isso que o Espírito Santo de Deus vai falar com você hoje. Sobre o que é a verdade. Você já analisou o primeiro capítulo do livro de Gênesis, da criação? Onde, no capítulo 3, tudo era perfeito até o capítulo 3. No capítulo 3, entra um terceiro elemento ali no Éden, o diabo, e ele oferece ao homem a possibilidade de encarar a verdade de uma forma alternativa. Foi isso que Satanás fez ali. Ele ofereceu ao homem a possibilidade de entender a verdade de uma forma alternativa. Veja, Deus disse ao homem ali no Éden: tudo que você está vendo está em suas mãos. Você domina sobre animais, vegetais, sobre a água, você domina sobre tudo. Tudo está em tuas mãos. Até deu ao homem o direito de nomear tudo que existia, para que ele fosse íntimo de tudo que existia e ficasse tudo sob o seu governo. Porém, Deus falou: aqui também há essas duas árvores no centro do jardim. Nelas não tocareis. Uma era a árvore da vida, para que o homem não viesse a ter vida eterna, sem o consentimento de Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem já estava ao lado de Deus. Deus o visitava, o Criador o visitava todas as tardes no jardim. Era aquela visita como você tem uma visita de quem você mais ama na sua casa. Uma visita agradável, uma visita que só te traz alegria. Todos os dias Deus visitava o homem e a mulher. Então eles tinham o bem, certo? Então aquela árvore que estava lá, que Deus disse que era do conhecimento do bem e do mal, na verdade, se eu já tenho o bem, lá agora, se eu tocar nela, vai me trazer o mal. É certo isso? Portanto, o homem tinha tudo o que necessitava, tinha a verdade de tudo, o benefício de tudo, o bem de tudo, estendido gratuitamente por Deus, dado ao homem por Deus. E Deus deu ao homem o raciocínio de saber o certo e o errado. Isto está no DNA
do homem, todos, do santo ao bandido, todos têm o DNA de Deus, a natureza de Deus, que o faz discernir o certo e o errado. E esse DNA foi dado na criação para que o homem pudesse ser julgado segundo a reta justiça. Porque se uns homens tivessem o conhecimento do bem e do mal e outros não tivessem, por isso fazem tudo que é errado, então Deus não poderia julgar a todos com uma justiça. Por isso Deus deu tudo a todos. Então, esse homem, tendo o DNA, o discernimento do certo e do errado, chegou então essa terceira criatura e disse: não foi isso que Deus lhe disse, poder comer de tudo que tem no jardim? Chegou na mulher, que recebeu essa orientação do homem, que recebeu do Senhor. Então o homem criou primeiro o homem, orientou esse homem e ele deveria orientar a sua mulher. Ele orientou, por quê? Porque quando o diabo, sabemos que ele orientou, e aí essa é uma verdade absoluta, não tem como fugir dela, que ela foi orientada porque ela disse: não foi assim. Ela respondeu a Satanás, disse: não foi assim. Deus disse que podemos usufruir de tudo que há no jardim, mas dessas árvores aqui, do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos tocar. Ora, Satanás astuto simplesmente colocou, usando as próprias palavras de Deus, uma verdade alternativa, uma verdade relativa ao homem. Disse: não é bem assim. Não é bem assim. É verdade que não podeis tocar. Sabe por quê? Que se vocês tocarem, o que vai acontecer não é que você vai morrer. Não. Você vai se tornar conhecedor do bem e do mal. Você será igual a Deus. E Deus só simplesmente não quer que você seja igual a Ele. Mas vejam, se vocês comerem agora, vocês vão ter poder como Deus, com o Criador. Vocês vão ter todo o conhecimento. Vocês os descendentes que virão após vocês vão ter todos o poder de Deus em suas mãos. Quando Satanás disse isso, o coração da mulher acelerou, seus olhos se abriram para uma realidade que ela não tinha em sua frente. O poder de ser igual ao Criador, ser mais do que ela representava naquele momento, a soberba da vida, o que hoje em dia acaba com a vida de muitos irmãos e irmãs, homens e mulheres no mundo todo, a soberba por buscar sempre mais e mais e mais, acabou com toda a criação, pois hoje em dia todos nascem com a herança, nascem em pecado por causa desse desejo de tornar uma verdade única, uma verdade absoluta, em uma aparente verdade, com semelhança de verdade, mas não sendo verdade. Porque Deus diz: morrerás se tocar nesse fruto. E o que aconteceu então? Sabemos que o homem, por causa disso, foi punido e expulso do paraíso. Essa expulsão do paraíso não é como simplesmente alguém